Muito bom dia, um prazer estar com vocês mais uma semana, hein? Hoje é segunda-feira, que privilégio podermos estar vivos, poder respirar e entender que hoje nós temos as infinitas possibilidades a nosso dispor, dependendo de como nós enxergamos a vida. Sim, nós temos a possibilidade de crescer mais um passo nessa segunda-feira, a partir da decisão que nós temos de olhar para a vida. O nosso olhar para a vida, a nossa percepção em relação à vida é que define se esse será um bom dia, será um dia positivo ou negativo. Então você tem um livre-arbítrio de, apesar dos sentimentos, pensamentos, das dificuldades e obstáculos que o cercam nesse dia, você tem a possibilidade de, perceber que essa é uma grande oportunidade que você tem de crescer, de aprender, de conhecer algo novo, de ultrapassar e evoluir em mais uma fase da sua vida, ou se vitimizar, se colocar no lugar do azarado, da azarada, que tudo dá errado, se colocar no lugar de vitimismo, como se tudo aquilo que você fizesse parece que não dá certo. Esse lugar de vitimismo, ele rouba de você a sua energia vital de fazer as coisas acontecer. Elas retiram de você toda a sua potencialidade para lidar e romper com os desafios da vida. Então, o meu convite para você nesta manhã maravilhosa é ressignificar o seu olhar para a vida. Entender que o fato de você estar vivo é o primeiro sinal de que você tem sim capacidade de romper os desafios que a vida envia, que a vida permite, que a vida entrega para você. E o desejo da vida é um só: que você cresça, evolua e cumpra o seu propósito de vida. Cumpra o seu propósito de vida. Porque você veio neste mundo para deixar um legado. Cuidado, porque nós nomeamos coisas que nós buscamos ao longo de toda a nossa vida e que nós nem sabemos por que estamos buscando tais coisas. Isso rouba a nossa energia vital, isso rouba o que é mais importante de nós, que é usufruir. Às vezes você tem buscado tantas coisas e não tem usufruído delas, e a vida está passando, e você nem sabe porque está lutando, querendo conquistar tantas coisas, quando na verdade estas coisas que você busca conquistar não estão favorecendo uma vida mais feliz, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, de paz interior. E aí entra esse paradoxo: para onde eu estou indo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, esse olhar mais profundo para a vida, ele faz todo sentido quando a sua existência não tem a ver com as coisas externas, mas está focado na essência do que é viver, na fluência da vida, em uma vida que o mais importante é viver. E tudo que eu fizer nesta vida tem a ver com a vida. Parece um paradoxo, né? Mas tudo que eu fizer para a vida é para a vida. Ou seja, tudo que eu desenvolver neste mundo,
nessa existência é para que eu dê continuidade à vida, para que a vida seja uma contribuição. E quando a vida torna-se uma contribuição, tudo muda, tudo muda. Às vezes nós estamos em uma corrida desesperada que não tem nada a ver com a vida, pelo contrário, está interferindo no desenvolvimento da vida. Tem pessoas que passam anos e anos da sua vida correndo atrás de coisas que as pessoas definiram como importante e que talvez sejam importantes para elas, mas talvez não é o que é mais importante para você. E aí a gente fica vivendo uma vida a partir daquilo que os outros acham que deveriam ser uma vida. Interessante isso, né? Muito interessante. Às vezes nós vivemos uma vida a partir da percepção de algumas pessoas que acham que a vida é aquilo que elas estão vivendo. E isso é muito complicado, porque nós saímos do nosso propósito para viver uma vida que não tem a ver com aquilo que nós somos. Eu conheço pessoas que estudam desde a juventude. Eu acho que estudar é algo nobre. Eu mesmo nunca paro de estudar. Sempre estou fazendo algum curso, uma atualização, especialização. Eu acho que é nobre estudar, né? Eu acho que realmente nós precisamos nos atualizar a cada dia. Só que quando essa atualização, essa busca de conhecimento, ela interfere no meu propósito de vida, ela interfere na minha essência, isso é o primeiro sinal de que eu estou em busca de algo que não é para mim, que não tem a ver comigo, mas de repente tem a ver com o que a sociedade pensa ao meu respeito, com o que o meu ecossistema pensa a meu respeito, do que as pessoas que me rodeiam decidiram que tinha que ser. Então eu estou fazendo uma graduação, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado e outra graduação, e eu não sei às vezes por que eu estou nessa corrida. E aí chego os 70, 80, 90, eu olho para trás e percebo que eu não usufruí do verdadeiro sentido da vida. Eu não tive tempo para viver, eu não tive tempo para usufruir. E agora eu tenho que passar o bastão para outra geração que talvez não vai utilizar o fruto desse conhecimento de um jeito tão ordenado. E aí existe uma frase, uma história de Jesus, né? Que um empresário, ele prosperou muito. Ele prosperou tanto que ele tinha recurso até para a próxima geração. E aí ele disse para si mesmo, você tem bens para muitos anos. Então ele fala para a alma dele, come, bebe, descansa a alma, porque você tem mantimentos para muitos anos. É como se fosse uma aposentadoria. Sabe aquela pessoa que diz, agora você vai pescar, você não precisa fazer mais, trabalhar mais? Pois é, essa parábola, ela diz justamente isso. Essa pessoa, ela ampliou os celeiros dela, ou seja, ela tinha um recurso muito grande para viver a sua geração e a próxima geração, e quando ele se aposenta, ele diz, agora eu vou viver do que eu ganhei. E aí ele ouviu uma voz,
E essa voz disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Veja que nessa parábola, Jesus ele foca a essência da vida. E a essência da vida é esse usufruir, é este viver no mais intrínseco sentido da palavra, de experimentar a vida, de sentir a vida, de usufruir da vida, de participar da vida, de desenvolver junto com a vida. Quando na verdade esse homem estava tão focado em criar estruturas que na sua mente eram suficiente para ser feliz. E quando ele achou que conseguiu, que por muitos anos ele lutou, ele já não tinha tanto tempo para viver. Olha que negócio interessante. Na cabeça dele, ele só teria uma vida bem-sucedida, uma vida tranquila, uma vida de paz e uma vida alegre, quando ele conseguisse juntar uma certa quantia de recursos. Porque na cabeça dele, na crença dele, esses recursos iam promover o bem-estar, a felicidade, a alegria e etc, etc, etc. Veja que interessante. Olha a lição que essa parábola traz. A lição é: talvez você não terá a oportunidade do amanhã. É isso mesmo, Marco. Não viveu o processo da caminhada, justamente. Então, às vezes a gente não vive, a jornada, não vive o processo, e aí a gente não usufrui da jornada. E aí a vida passa muito rápido. Talvez não haverá o amanhã. E talvez aquele bom dia, talvez aquele beijo, talvez aquele abraço, talvez aquele café que está sendo postergado, aquela janta que está sendo postergada, aquela viagem que está sendo postergada, pode não ocorrer, pode não acontecer, porque o dia de amanhã, ele não é algo definido, a gente não tem certeza se nós veremos, sentiremos o brilho do sol do amanhã. Então, o conselho desta parábola é que você usufrua do brilho do sol hoje. Sabe aquele velho adágio? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Pois é, tem tudo a ver com esse olhar da nossa vida passageira, da frivolidade da vida, dessa sutileza da existência, dessa instabilidade da vida. Obviamente que nós também não podemos ir a outros extremos e abandonar a vida. Nós temos uma vida na terra, nós não somos anjos, nós não somos só espírito, nós temos responsabilidades aqui na terra. Agora, estas responsabilidades e as ações ligadas a esta responsabilidade, que é a vida existencial, precisa ter um propósito, precisa ter um alvo para que seja canalizado. E esse alvo é simples, esse alvo é viver. O seu trabalho, suas conquistas, suas habilidades, suas capacidades devem ter um único objetivo, e o objetivo é viver. O objetivo é
viver, simples assim. Mas nós criamos nomenclaturas e eu sou formado em marketing, eu tenho uma formação em marketing. E eu me formei em 2010, 2009. O que eu aprendi naquela época? Que era uma época da ascensão do conhecimento, da informatização. Eu aprendi que o marketing, ele cria necessidades. O marketing, ele não aponta para as necessidades, ele cria necessidades. E a ideia do marketing em criar necessidades é ativar os desejos. Só que esses desejos nem sempre estão em uma sintonia com a vida. Às vezes estes desejos nos tiram da vida. Às vezes, esses desejos que foram criados por uma ação de marketing, eles tiram a essência da vida. E daí nós vamos perceber quantas pessoas estão endividadas. Porque tiveram que trocar o carro, tiveram que trocar a máquina, tiveram que trocar sei lá o que. Mas por que trocaram? Não é porque o carro anterior não estava funcionando? É porque o carro estava dando problema? É porque o carro já tinha vencido o seu prazo de validade? Não. Por quê? Porque você, eu e os demais acreditamos que nós precisamos de sempre algo novo para vivermos, quando na verdade essa referência de vida não tem a ver com a essência verdadeira da vida. E aí você atrasa algumas realizações, porque você de repente trocou o carro quando não precisava, um exemplo, né? Trocou a casa quando não precisava. E aí entra o estresse. O estresse eu preciso pagar aquilo que eu comprei ou que eu substituí, que não era necessário, e para custear, para pela responsabilidade de quitar essa dívida, eu preciso trabalhar mais. E essa busca de trabalhar mais, não permite você sentir o cheiro das flores, ter um tempo no campo, poder conviver com os animais, sentir o sol. E tem pessoas que faz anos que não sabem o que é sol. Você não tem tempo para caminhar, não tem tempo para fazer academia, não tem tempo para cuidar de você. E aí vem os problemas físicos também. Tudo isso porque um dia alguém criou uma necessidade e você acreditou que para viver você dependia dessas necessidades que a sociedade criou. Sendo assim, você perde a essência da vida. E aí a vida vai passando, quando você percebe, como diz essa parábola, que chama-se a parábola do homem insensato. Quando o homem achou que chegou o tempo de aposentar, ele morreu. Olha só, não viajou, não usufruiu talvez da casa que ele tinha comprado, não usufruiu dos presentes que recebeu, não usufruiu dos sabores que a vida entrega, não usufruiu de uma viagem com a família, não usufruiu de uma mesa farta e cheia de pessoas que ele gostava, porque ele acreditou que ele só ia viver esse tempo após a aposentadoria. E aí estava vivendo uma vida que na verdade não era vida, era uma vida muito substancial, era uma vida muito efêmera, uma vida plastificada, uma vida falsificada. E quantos hoje estão neste fluxo da vida?
vivendo uma experiência irreal, vivendo um sonho. Porque quando você vive para o outro, quando você desenvolve algo pensando no que o outro vai achar de você, no que o outro vai pensar de você, de como o outro vai te ver, você perde a essência, você perde a essencialidade da vida. E aí a vida fica muito artificial. A alegria da vida, ela é substituída por coisas. E as coisas só fazem sentido se essas coisas forem em prol da vida. Se essas coisas forem em prol da existência. Você pode trabalhar sim, você pode lutar sim, você pode ser um guerreiro, buscar conquista sim, mas a grande pergunta é: para quê? Porque muitas pessoas estão em uma busca desesperada por algo que eles não sabem para quê. Qual é o objetivo de toda essa luta? E tem pessoas que atropelam as outras, enganam as outras, até tem pessoas que mandam, né? A gente está vendo aí na política, mandam matar o outro em prol de um desejo que na verdade não leva ao encontro de si mesmo, não leva a um sentimento de realização, de tranquilidade, paz interior. E isso é a vida. A vida é você sentir que você está em uma experiência passageira e você está vivendo o máximo desta experiência. Você está vivendo o ápice dessa experiência. E as coisas pequenas como intriga, confusão, mentira, engano, disputa, ciúmes, inveja, intriga, que é o que nós vemos nos filmes de Hollywood e agora nas estruturas de streamings, né? Que são sempre o ser humano buscando algo que ele não sabe por que está buscando aquele algo, né? Você vê aqueles filmes italianos de Al Capone, né? Da família Cincinnato, da família Corleone, e você percebe que é uma busca por poder e que eles não conseguem usufruir daquilo. Por quê? Porque sempre estão com medo de alguma coisa. É como o traficante, né? O traficante, ele ganha muito dinheiro, mas o traficante, ele não consegue usufruir do dinheiro. Então o cara tem milhões, bilhões de reais, mas ele não consegue comprar um carro, por exemplo, importado e usufruir, sair na rua. Ele não pode ir no cinema, ele não pode fazer uma viagem turística. Por que que ele não consegue? Porque ele está vivendo uma ilusão da vida, que na cabeça dele ter dinheiro, muito dinheiro, seria o ápice da sua realização como ser humano, quando na verdade este era um engano. E a maioria das pessoas, como eu falei da parábola de Jesus, né? A maioria das pessoas estão em busca e vivendo um engano e não sabem o porquê que estão correndo atrás de certas coisas, porquê estão dando tanto valor a algumas coisas, se estas coisas roubam deles, subtraem deles, sequestram a sua verdadeira realização, que é o quê? Que é viver. E aí a vida se torna muito pesada, né? A ponto de às vezes não valer a pena apenas viver, porque nós colocamos tantas bagagens extras na nossa vida, a gente acumula tantas responsabilidades
que às vezes nem tem a ver conosco, às vezes tem a ver com outras pessoas, né? Que a gente impede a vida de fluir, porque a vida é como um rio. Agora, tem pessoas que fazem desta vida uma represa e não deixam esse rio, esse fluxo do rio correr, ir. Não consegue deixar ir com as suas crenças, os seus paradigmas, as suas memórias, vivendo uma ilusão, porque está vivendo não mais para si, mas está vivendo para os outros. Às vezes está vivendo não o agora, está vivendo o passado ou está vivendo o futuro. Então perde o agora. E aí eu pergunto para você, qual é a razão da sua vida? Por que você está vivendo? E o que te faz viver? Qual é a razão que faz você viver? O que te motiva a viver? Quais são as prerrogativas que te levam a viver? E na verdade, o que é viver? Por que você veio à existência? Eu costumo, para responder essas perguntas, voltar à origem. Porque se você quiser saber a saúde de uma árvore, você precisa buscar na raiz da árvore, no caule da árvore, que você vai descobrir a origem da sua saúde ou não. Então, para que Deus criou o homem? Porque Deus teve a ideia de criar o homem e de proporcionar a ele a vida. Qual era a ideia do Criador? De que o homem viesse a respirar, viesse a usufruir, viesse a interagir com a natureza, com a criação. Qual é a ideia de Deus? O que veio na mente de Deus para criar o ser humano? Qual era a intenção? A intenção era a contemplação. Sabe por quê? Uma das características de Deus é o contemplar. Veja que Deus, depois de ter criado cada item, aspectos, características da vida, ele falava, está escrito lá, né? E viu Deus que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse, e viu Deus que era muito bom. Então, a cada criação tem essa expressão que diz, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque uma das características de Deus é a contemplação, o prazer de contemplar. Deus olhava para a cor das plantas, admirava e dizia, muito bom, muito lindo. Ele olhava para os animais, olhava para as capacidades desses animais e falava, uau, muito bom, muito belo, muito maravilhoso. Deus olhava para as águas dos rios e falava, uau, lindo, muito bom, ficou ótimo, ficou muito bom. Olhava para os peixes, olhava
para as aves do céu, e sempre de dentro de Deus vinha esta expressão: ficou muito bom. Então, uma das características de Deus é a contemplação. Deus é eterno, Ele não tem pressa. A vida, ela tem sentido quando nós podemos contemplar. Mas às vezes a nossa vida é tão corrida, nós temos tantos pensamentos desnecessários, tanta expectativa, foco e buscas irreais, que nós não conseguimos contemplar. Eu conheço pessoas que querem salvar o mundo, e a partir desse desejo de salvar o mundo, salvar a família, salvar um parente, elas perdem esse lugar de contemplação. Pessoas que se sentem tão culpadas, que elas não conseguem contemplar. Ou seja, elas perdem a vida, perdem o prazer de viver, porque estão focadas em situações que não são a essência da sua vida. Em vez de contemplar o belo, as pessoas estão focadas nas suas dores, nas pessoas que o feriram, nas circunstâncias que tiveram no seu passado recente ou no seu passado mais distante. As pessoas estão presas a outros que a ofenderam, e aí perderam a essência da vida, que é o contemplar. E aí a gente sempre vai buscando substituir, como eu falei para vocês, né? Então a gente consegue fazer uma visita ao centro da cidade, e a gente olha tudo aquilo e acha maravilhoso. Aí a gente acredita que agora que já conhecemos o centro da cidade, nós precisamos conhecer a próxima cidade. E a gente busca, luta, trabalha para conhecer a próxima cidade. E depois que a gente conheceu a próxima cidade, nós acreditamos e criamos essa necessidade de que a gente tem que conhecer outro país. Aí a gente luta e vai e conhece outro país. E após conhecer esse outro país, nós acreditamos que agora precisamos conhecer o mundo. A gente luta, às vezes dá tempo, às vezes não dá. Só que essa corrida, eu não estou dizendo aqui que a gente deve se limitar ao nosso desenvolvimento, eu acho que não, acho que a gente tem que evoluir sempre, desde que essa evolução tenha a ver com a vida, tem a ver com a contemplação, tem a ver com você poder usufruir da vida. Não você ir em busca de algumas coisas que te roubam a vida, né? O teu trabalho, ele veio para te trazer a vida, mas tem muitas pessoas que o trabalho roubou dele a vida. Então o trabalho é bom, desde que não interfira na vida. Então quando eu crio necessidades e desejos, esses desejos, eles podem tirar de mim a vida no seu mais íntimo aspecto de sentido, que é o prazer, a contemplação que Deus teve quando criou todas as coisas. E disse Deus: muito bom, ficou muito bom. Veja que Deus é tão poderoso, mas Ele tirou tempo para contemplar. E depois, no sétimo dia, Ele tirou de descanso.
Veja que Deus não precisa descansar, mas o descanso ali fala de contemplação. Os judeus hoje, eles têm o sábado, que é um dia de contemplação, né? Em que as coisas supérfluas, elas são deixadas de lado, e aí vive-se só um tempo de comunhão, tempo de contemplação, um tempo de realmente, pelo menos essa é a ideia, de sentir o fluxo da vida de dentro para fora. Porque a maioria das pessoas, com essa corrida dos ratos, com esse estresse coletivo de ter que, né, a partir de demandas, como eu falei, daquela história do carro, da dívida, né? Que aí para pagar a dívida eu tenho que trabalhar em 2 empregos, e aí vem o estresse, e aí o estresse me tira da vida, e eu não consigo viver uma vida de contemplação do belo. Em quantos jardins você passa durante o dia e que você nem percebeu que ali tinha um jardim? Quantos monumentos históricos você passa diariamente e nunca percebeu que ali tinha um monumento histórico? Quantas estruturas de arte você passa diariamente e você não conseguiu enxergar, porque você está no trem, no expresso da vida, onde a vida passa muito rápido para você, e na verdade você nem consegue sentir essa vida, porque você está em busca de algo que nem você sabe que algo é esse. Então, o contemplar o belo, o contentamento, ele faz parte desse processo. O contentamento aqui não é um conformismo. Esse contentamento é diferente do conformismo. Porque o contentamento tem a ver com ser feliz com o que eu tenho hoje. Isso não significa que eu estou estagnado, mas eu vivo o meu hoje, com o ápice da minha alegria, felicidade e contentamento, mas com a expectativa de que amanhã seja o melhor, trabalhando, desenvolvendo, criando meios e estratégias para que o meu futuro seja maior, melhor. Agora, essa expectativa do meu futuro precisa estar inteiramente vinculado à vida. E a vida nesse sentido de contemplar o belo. Eu costumo dizer para os meus clientes: você não vive para trabalhar, você trabalha para viver. Ou seja, o seu trabalho é uma ferramenta que te leva ao fluxo da vida. Só que às vezes nós trocamos isso inconscientemente e nós nos doamos tão profundamente ao nosso trabalho que nós perdemos a essência da vida. E aí eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço algumas pessoas que essas pessoas acumularam muito recurso e não conseguiram usufruir desses recursos, visto que o seu trabalho tinha um objetivo que era para que ele usufruísse da vida. Mas a busca era tão exacerbada que a pessoa passou na vida sem viver, viveu para o trabalho, mas o recurso que veio do trabalho não foi útil para a vida, para viver a essência da vida. Olha que paradoxal, né? Por isso que as pessoas estão estressadas,
Porque as pessoas estão vivendo o amanhã. Outros estão vivendo o ontem, o passado. Quando na verdade, assim como Deus, nós deveríamos contemplar o belo hoje. Ah, mas e amanhã? Amanhã é um outro dia. E você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Amanhã é um outro tempo. Ah, mas e mês que vem? Mês que vem ainda não chegou. Você não sabe o que vai acontecer. Eu não estou falando aqui de inércia. Eu estou falando de contemplação. Eu não estou falando aqui que você deve ser irresponsável e falar, que se dane uma amanhã. Tem pessoas que falam assim, eu vou comprar mesmo hoje, eu vou gastar tudo hoje, porque eu não sei se amanhã está vivo. Aí já por trás dessa expressão tem preguiça. Aí é irresponsabilidade, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você tendo ciência e conhecimento do que é necessário para resolver suas questões de amanhã, por esse conhecimento, não aniquilar e diminuir o hoje, não tirar, não deixar que seja roubado de você o hoje, por causa dos problemas de amanhã. Não sei se fez sentido para vocês, mas é isso. Viva, volte para a vida, porque a maioria das vezes nós estamos vivendo uma vida que não é a nossa vida. São crenças que nós adquirimos ao longo da nossa existência e nós acreditamos piamente que a vida se limita às coisas. Às vezes, você tirar um tempo para contemplar uma planta, uma rosa, um tempo na natureza, as belezas da criação, isso faz você voltar para a vida, porque você é uno com a natureza, você é uno com o universo. E às vezes nós nos auto-sabotamos, trocando a nossa vida pelas preocupações, pelos desejos absurdos que a sociedade estabeleceu para você, de que você tem que ser muito magro, muito magra, que você deve ser alto, que você deve ser baixo, que você deve ter olhos escuros, que você deve ter olhos claros, que você deve vestir vermelho, que você deve vestir azul, que você deve vestir. E aí você é enganado por esses sofismas sociais que foram criados, como eu falei, por uma ação de marketing, e você entra nesse emaranhado e esquece a essência, ou seja, o que é mais importante, que é viver. E nesse processo nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a nossa identidade. Nós nem sabemos o porquê das coisas. Nós às vezes não sabemos o porquê que estamos agindo. Por quê? Porque ao longo desse percurso de exigências sociais, eu vou perdendo a minha identidade. Por quê? Eu comprei esse carro porque o meu vizinho tem, o meu cunhado tem, e eles estão dizendo que eu preciso desse carro. Mas será que isso é uma verdade? E aí, como eu falei para vocês, aí eu compro esse carro, parcelo esse carro, e aí eu diminuo a minha qualidade de vida, porque às vezes o que eu estou pagando nesse carro era um valor que poderia promover viagens com mais frequências, né? Em vez de viajar uma vez, 2 vezes por ano, eu poderia viajar 5.
mas a sociedade implantou para mim uma necessidade que gerou um desejo e que interrompeu o fluxo da minha vida. Então, em vez de a riqueza ser uma ferramenta para viver, era uma ferramenta que tira a minha vida. Olha que paradoxo, né? Quantas pessoas milionárias você conhece que não conseguem nem sair de casa? Quantas pessoas milionárias, bilionárias que você conhece que nem tem tempo para andar no seu iate? Quantas pessoas trilionárias que você conhece que comprou uma casa de campo, mas nunca conseguiu ir nela? O Michael Jackson tinha uma casa que tinha 60 cômodos. Eu acredito que durante a vida dele, com a correria que ele tinha, ele nem conseguiu ir em todos os cômodos. Tem pessoas que têm um parque de diversão no quintal de casa, mas não tem tempo porque a agenda não deixa. Porque tem que manter agora aquilo que foi construído. E como disse Jesus naquela parábola, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então eu acho que é muito nobre nós conseguirmos muitos recursos. Eu acho que é muito nobre nós termos coisas materiais, né? Nós temos muitas poder, força, patrimônios, né? Conquistas. Eu acho que é nobre, desde que isto seja para a continuação da vida, desde que isso, essa riqueza, essa abundância se transbordar, seja para você viver e dar continuidade à vida, contribuir para o universo. Porque nós, como diz o jovem, nós viemos nu para esse mundo e nu nós vamos voltar. E o belo que nós levamos para nossa próxima vida, nossa eternidade, é aquilo que nós fizemos com o que nos foi entregue, que é viver, que é usufruir, que é contemplar o belo. Você precisa trabalhar sim, acordar cedo sim, lutar sim. Para quê? Para viver o máximo que a vida lhe promove. O máximo. E não, como eu disse antes, né? Eu não trabalho para viver. Aliás, eu não vivo para trabalhar, mas eu trabalho para viver. Agora, o que é que a sociedade, as pessoas e talvez você mesmo implantou na sua mente do que é vida? O que é a vida para você? O que é viver para você? Qual é a sua função aqui nessa vida? Qual é o legado que você deixará para essa vida? Ou você se prendeu a coisas tão pequenas e não deixou romper todas as habilidades que você recebeu para fazer a diferença aqui nesse plano? Será que o seu medo, o medo do que as pessoas vão pensar, o medo do que as pessoas vão achar, o medo do que os outros vão dizer, roubou de você a sua mais primária razão para viver, que é ser você mesmo, que é cumprir aquilo que só você veio para cumprir, e não deixar que nada nem ninguém roube de você ou implante alguns sofismas, crenças, que você deveria ser como certas pessoas acham que deveriam. E aí você perde o romper da verdadeira vida no seu interior a partir daquilo que as pessoas
definiram para você. Viva o hoje. Viva, contemple o belo. Ok? Se hoje é possível você viver com isso que você tem, viva o hoje intensamente, contente. Não estou dizendo que você tem que, agora eu vou ser passivo à vida e, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não estou falando isso, eu estou falando que você deve sim criar um planejamento para o seu futuro, mas esse planejamento não pode roubar de você o dia de hoje, porque o dia de amanhã não é uma certeza que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não tem certeza do que vai acontecer amanhã, porque talvez o amanhã não existirá. E essa incerteza do amanhã é que precisa me programar e me preparar para contemplar o belo hoje e para viver o que é mais importante hoje, que são as coisas simples da vida. Às vezes um detalhe, é uma cor, é um cheiro. Tem pessoas que moram na beira da praia, mas nunca tiveram um tempo para contemplar e ouvir o barulho do mar, a beleza das águas. E os turistas vêm de longe e ficam encantados com a natureza, ficam encantados com a estrutura de certas cidades, mas aquela pessoa que mora lá na beira do mar, mora ali naquele local, às vezes nem percebeu as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. Por quê? Porque estão presas ao seu futuro, estão presas ao seu passado e não tiraram um tempo para contemplar o belo, para viver de verdade. Então trabalhe intensamente, mas viva intensamente. Busque os seus objetivos e se esforce intensamente, mas viva esse esforço intensamente, porque você veio nesse mundo para contemplar o belo. Quando Deus ele coloca o homem no jardim, não sei se você percebeu, mas o homem não precisava, não tinha estresse no jardim, porque a ideia de Deus é que os homens contemplassem aquilo que ele criou. Deus criou os peixes, os mares, os rios, as plantas, e ele colocou o homem lá dentro do jardim para que o homem contemplasse as belezas da sua criação. As belezas da sua criação. O que foi que tirou o homem desse lugar de contemplação? Os seus desejos. Porque os desejos são ilusórios. Os desejos, o marketing, ele tem a função de criar necessidade, de criar desejo. Quantas coisas você já comprou que você não precisava? Eu já comprei um monte. Cursos, então, tem cursos online que eu nem terminei ainda. Por quê? Porque o marketing gera um desejo, gera uma necessidade que você não tem. Você não tem aquela necessidade, mas na sua mente você acredita que você precisa e você abre mão da contemplação daquele momento para buscar o que você acha e vai preparar o teu futuro, quando na verdade está lá, os cursos parados. E você entendeu que aquilo não era uma verdade, era uma ilusão que ativou o teu desejo. E às vezes nós perdemos a essência da vida pelos desejos, e os desejos podem substituir a vida, porque os desejos não são a realidade absoluta, são realidades que nós criamos na nossa mentalidade. E aí Deus diz, tem uma árvore ali que você não pode comer o fruto. Mas o que foi que ativou o desejo de comer aquele fruto? Aliás, o que foi que ativou a necessidade, de criar aquele fruto? Porque a serpente foi um dos maiores marqueteiros que já existiu, E a serpente criou uma necessidade na Eva.
Olha, a Eva tinha milhares de frutos saborosos, mas a serpente disse: se você comer aquele tem um gosto diferente de todos. E você precisa, Eva, daquele fruto, você precisa. Porque poucas pessoas, o Adão nunca experimentou esse fruto, né? Então a serpente criou uma necessidade, criou um desejo, né? Criou um desejo. Então veja que importante. E aí a Eva comeu o fruto, e ao comer o fruto, a Eva perdeu a essência da vida. A vida se tornou muito complexa, a vida se tornou muito pesada, a vida se tornou muito estressada, né? A vida se tornou muito competitiva para Eva. E por que a vida se tornou tão competitiva, tão estressada, tão angustiante, tão problemática para Eva? Porque a Eva viveu momentos de incorrer nos seus desejos, e os desejos que não são a realidade absoluta, ela interfere na essência da vida, que é a contemplação do belo. Contemplação do belo. O que Deus queria de Adão e Eva? Só que eles contemplassem o belo e vivessem o tempo que eles tinham para viver, que era eterno e depois ficou limitado. E ainda esse é o desejo de Deus hoje, que você viva, mas às vezes você criou expectativa que a vida só vai fazer sentido quando você tiver aquela casa. Tem pessoas que acham que a vida só vai ter alegria quando casar. Tem outros que acham que só vai ter alegria quando tiver a próxima promoção. Tem outros que acham que só vai ter alegria quando tiver aquela quantia de dinheiro. Isso é uma ilusão. É uma ilusão. Agora, eu aconselho você a buscar os bens materiais. Busque para quê? Para viver. Busque o máximo que você puder de recurso para que você usufrua da vida. Não só acumular. Eu acho que ter a reserva é importante justamente para a vida. Porque a vida traz seus percalços, então eu preciso ter uma reserva, verdade. Mas eu não posso viver simplesmente com a expectativa do futuro, sendo que eu estou vivendo o meu presente hoje, porque eu posso comprometer o meu futuro a partir de como eu olho para o meu presente, como eu vivo o meu presente. Então Jesus ele fala algo que é muito profundo. Ele diz: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer os seus desafios. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus fala de prioridade. Então ele disse: busque o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? É o reino, é o governo sobre seus desejos, sobre o engano da vida. O reino, o governo, o reino de Deus é a filosofia divina sobre a sua filosofia humana. Qual que é a filosofia divina? Amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ser justo, não prejudicar as pessoas, não ser invejoso, não roubar, não matar, né? Não prejudicar o próximo. E Jesus diz: foca nisso, porque quando você entra nesse fluxo, você começa a ter paz, tranquilidade. Ele diz: busque o reino de Deus, ou seja, o controle sobre seus desejos. Ele fala: e a sua justiça, ou seja, distribuir a cada um o que é devido, sem pegar nada de ninguém. Porque o desejo te leva, às vezes, a prejudicar outras pessoas. Por quê? Porque o desejo está muito ligado ao ego. E o ego, ele é contrário à essência máxima da vida. As pessoas orgulhosas e arrogantes, elas podem ter muito, mas elas não têm a alegria completa de viver. São vazias. A sua alegria são só coisas materiais.
E ele fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa bênção do acrescentar tem muito a ver como você olha para a matéria, para as coisas da vida. Você olha como algo que você tem que viver para ela ou que ela vive para você. Porque toda a criação foi estabelecida para contribuir para o homem. Mas sabe o que acontece? Os homens se tornam escravos das coisas. Os homens se tornam escravos do dinheiro. O homem se torna escravo da matéria. O homem se torna escravo do reino mineral, do reino animal, do reino vegetal. Isso é uma inversão de valores. E aí vem o estresse, a tristeza, a depressão, a falta de paz interior, a angústia profunda, os problemas de relacionamento e assim consecutivamente. Fez sentido para você? Eu espero que sim. Essa troca de ideias que nós temos aqui todos os dias às 8 horas é justamente para aflorar esse sentido real da vida, esse sentido mais nobre da vida, que é a contemplar o belo. Contemplar o belo. Ok? Desejo uma ótima semana para você e espero que essas palavras tenham feito sentido na sua vida e que seja contribuição para que você faça dessa semana uma semana ultra, mega, hiper extraordinária. Ok? Um abraço, tudo de bom para vocês.